You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. E agora vamos falar da Low Touch Economy, ou economia de baixo contato. Antes de começar a falar diretamente desse assunto, eu vou me apresentar. Eu sou o Alexandre Strack e, para você que não me conhece, eu sou um executivo da área de tecnologia da informação com muitos anos de experiência. Eu tenho 30 anos de experiência trabalhando com tecnologia e inovação. Iniciei a minha carreira como programador, ninguém nasce executivo, até que fui evoluindo na carreira e virei CIO, diretor de multinacional, tendo trabalhado em algumas multinacionais de diferentes setores. Também já empreendi algumas vezes na vida, algumas empresas que deram certo e estão aí até hoje, e outras que não deram certo, mas isso faz parte do empreendedorismo. Há momentos onde você acerta e há momentos onde as coisas não dão certo e você, infelizmente, fracassa. Mas é assim mesmo. Além de executivo e empreendedor, eu também faço outras atividades. No grupo de CIOs do Rio de Janeiro, eu sou responsável pelas iniciativas de inovação. O grupo acabou de renovar sua diretoria e eu fui escolhido mais uma vez para liderar as iniciativas de inovação, agora trabalhando com a nova presidente, que é a Vânia Neves, CIO da GSK. Eu também faço parte do Open Innovation BR, no Squad do Rio de Janeiro, onde eu sou um dos coordenadores que ajudam a fazer com que o movimento de inovação aberta aqui no Rio de Janeiro seja efetivo e atuante. Eu sou um mentor do Founder Institute. O Founder acabou de, ter um momento ruim aqui no Rio de Janeiro. O Founders não está aqui nesse momento no Rio de Janeiro, está com atividades em São Paulo, mas em breve voltará ao Rio de Janeiro assim que essa situação da pandemia se regularizar e o Estado e a cidade voltarem a ser fortes novamente, porque o mercado de startups e de empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro é muito forte, muito pujante, e nós voltaremos a ter a mesma força que já tivemos antes. Nesse momento, a minha principal função é ser o CEO e também um dos fundadores da Mundo Exponencial, que é uma empresa dedicada ao estudo dos impactos que a evolução exponencial das tecnologias causam nas empresas e nas pessoas. Nós atuamos com consultorias e também na área de educação e formação de executivos, dando mentoria para executivos e também educando profissionais em duas linhas muito importantes. A Low Touch Economy, que é o grande impulsionador das inovações nesse momento pós-pandemia,
e também em no-code, que é uma tecnologia que vem revolucionando o mercado em diferentes áreas, proporcionando que as pessoas possam criar soluções sem saber programação. O ano de 2020 iniciou como um ano qualquer, ou seja, com perspectivas interessantes, um ano onde se acreditava que seria um ano vibrante, com muitas possibilidades de desenvolvimento, e um ano onde se projetavam muitas perspectivas positivas. Mas a pandemia já existia. A pandemia da Covid já estava iniciada lá na China desde o final de novembro. E a situação lá no Oriente já se demonstrava complicada. Por aqui, muitas de nós não havíamos percebido essa questão e imaginávamos que 2020 seria esse ano com essa aurora maravilhosa, onde estaríamos nos dedicando aos projetos, a tudo aquilo que tinha sido planejado, de certa forma desconsiderando o risco de uma pandemia a nível global. Mas rapidamente o tempo virou. A situação ficou complicada e a pandemia ganhou força, saindo do Oriente e vindo em direção ao resto do mundo com grande força. E isso mudou completamente o cenário que se tinha previsto para 2020. O que aconteceu com a chegada da Covid? Bom, todos devem se lembrar que até o Carnaval, um pouquinho depois do Carnaval, foi quando se começou a falar de Covid-19 aqui no Brasil. Aliás, 1 ou 2 dias após o término do Carnaval, já foi detectada a primeira pessoa com Covid-19 no Brasil. Dali em diante, a situação começou a se agravar e foi se agravando devido à situação já muito forte na Itália e ali na Europa, até que a gente teve que tomar medidas aqui no Brasil para que a pandemia não se transformasse numa situação absolutamente incontrolável. O que ela trouxe de grande disrupção? Bom, a primeira questão é o isolamento. Ou seja, com a Covid-19, a gente experimentou algo que até então a gente nunca tinha experimentado. Um shutdown da economia, fazendo com que as pessoas tivessem que ficarem isoladas, praticamente retidas única e exclusivamente ao seu ambiente familiar. Aquelas que viviam em uma família, aquelas que viviam isoladas tiveram que ficar completamente em isolamento, não podendo estar junto com outras pessoas exercendo suas atividades laborais tradicionais. É claro que temos as exceções, que são aqueles profissionais que trabalham nos hospitais, que trabalham em atividades obrigatórias e que fazem com que a situação funcione normalmente. Estamos falando de bombeiros, estamos falando de policiais, estamos falando, de médicos eu já citei antes, enfim, algumas atividades essenciais sem as quais é muito difícil que a gente consiga ter uma vida razoavelmente equilibrada. Além do isolamento, vieram novos padrões de higiene, ou seja, tivemos que passar a tomar um cuidado muito grande em lavar as mãos e cuidar da higiene, tanto a higiene de alimentos que chegam na nossa casa, como a higiene das roupas ao voltar para casa, tomar um monte de cuidados que até então a gente não precisava fazer. E o mais interessante, ou mais complicado, digamos, com a chegada dessa pandemia, foi a questão dos vulneráveis, as pessoas mais idosas, né, que são mais vulneráveis a contraírem a doença e terem problemas significativos de saúde. Mas não são só os mais idosos, são todos aqueles que sofrem de alguma comorbidade, ou seja, pessoas que têm doenças crônicas e outros tipos de doença que às vezes são até silenciosas e eles não sabem que têm a doença, mas estão acometidos por essa comorbidade, são consideradas pessoas vulneráveis e essas pessoas tiveram que ter uma atenção toda específica. Atenção que faz com que eles não possam estar em contato com as demais pessoas para evitar de que eles contraiam o vírus e com isso tenham complicações de saúde
além, digamos, do que a doença pode causar normalmente numa pessoa mais saudável. É normalmente porque não se sabe ainda todos os possíveis efeitos. É claro que, passado o tempo que já passou, os médicos já aprenderam bastante, mas ainda há muitas dúvidas sobre todos os efeitos que essa doença causa no corpo. Essas três características foram as principais disrupções que foram causadas de imediato com a deflagração da pandemia a nível global. Isso, obviamente, gerou e continua gerando impactos em todos os contextos. No contexto profissional, isso impactou fortemente o ambiente de trabalho. Até então, as pessoas estavam acostumadas a ir para um ambiente de trabalho, um escritório, uma fábrica, enfim, e exercerem as suas atividades lá. Com essas questões que chegaram junto com a pandemia, isso não foi mais possível de ser feito. Um dos grandes impactos que isso está causando, obviamente, é a automatização ainda mais acelerada de alguns ambientes, fazendo com que profissionais percam suas posições ou tenham que exercer uma nova profissão, uma vez que aquela atividade que eles faziam antes, agora foi automatizada. E um dos maiores impactos no ambiente profissional é a questão da redução das viagens. Até então, se fazia muita viagem, muitas delas, inclusive para fazer reuniões de um dia. Em cidades como Rio e São Paulo, era muito comum você ir do Rio de Janeiro para São Paulo para passar o dia fazendo reuniões e voltar no final do dia, e isso teve um impacto abrupto de não poder mais ser realizado, uma vez que você tem que respeitar o isolamento. Dentro da família, o impacto também aconteceu, uma vez que as crianças não podem mais estar na escola para evitar a questão da aglomeração e, com isso, manterem o isolamento, elas tiveram que estudar dentro de casa, utilizando plataformas de ensino à distância e outros métodos que cada escola conseguiu colocar a dispor dos alunos, ou muitas vezes não conseguiu colocar tão bem uma solução a dispor dos alunos, exigindo que os pais tomem conta da educação dos filhos. É o homeschooling, ou seja, o cuidado com a educação dentro de casa. Uma coisa que até então era praticamente inexistente. E uma das outras questões muito fortes no ambiente familiar é a dificuldade de você visitar as pessoas mais vulneráveis, os idosos ou aqueles que eu já citei antes com doenças crônicas, para evitar de que você seja um transmissor do vírus e com isso a pessoa fique doente. Isso passou a demandar contatos remotos, ou seja, o contato com essas pessoas passou a ser feito somente por telefone ou videoconferência ou mensagens de texto, enfim, contatos não mais físicos e não mais presenciais. É um grande impacto no contexto familiar. E no contexto social, o que todos nós sofremos praticamente desde o início da deflagração da pandemia aqui no Brasil, que é o afastamento social de atividades artísticas, entendo aí cinema, teatro, shows, né? Ou seja, fora os encontros sociais que aconteciam com certa frequência em restaurantes, em bares, aquele happy hour com os colegas do trabalho, ou seja, tudo isso foi afetado presencialmente. E nós passamos a buscar formas de realizar essas atividades à distância. É claro que um happy hour feito por videoconferência pode até ser interessante, mas jamais será a mesma coisa que você estando socialmente junto com seus amigos, confraternizando. Então, esses três contextos foram severamente impactados pela chegada da pandemia. Esse conjunto de transformações na sociedade e na economia é o que se define como low touch economy, ou economia de baixo contato. Essa definição surgiu através dessa empresa, o Board of Innovation, e hoje é um estado que literalmente afetou completamente toda a economia,
até porque, como a gente acabou de ver, os 3 principais contextos foram afetados e isso transforma completamente a nossa forma de viver. Quais são as principais características dessa economia de baixo contato? Primeiro é, obviamente, o próprio baixo contato. Você tem que ter menos contato com as pessoas, tem que ficar mais distante e, ainda assim, observar muitas questões em relação à saúde e à higiene, para que você não seja um transmissor da doença. Isso, obviamente, nos leva à segunda característica, que é exatamente a questão das medidas sanitárias e de saúde. Devido a essas duas questões, novos comportamentos estão sendo aprendidos e colocados em práticas por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta, e isso gera mudanças permanentes na forma com que a gente trabalha, seja na indústria, seja nos escritórios. Essas mudanças são importantíssimas e como nós hoje vivemos numa realidade onde as empresas trabalham num mecanismo de rede e nós, enquanto pessoas, também estamos extremamente conectadas em rede, respeitar e tomar cuidado com a minha saúde garante a saúde do outro. Essa era uma situação que até então não era percebida e nós passamos a ter que viver sobre essa condição a partir do momento em que a pandemia chegou e transformou radicalmente a nossa forma de viver. Como é que a gente faz então para agir diante de uma situação como essa, aonde nosso comportamento está mudando, aonde a gente tem que tomar novos cuidados, aonde a gente não pode estar perto das pessoas como a gente estava antes, onde a gente passou a ter que usar máscara toda vez que vai na rua, tomar cuidado com as nossas roupas, tomar cuidado com as entregas e com as próprias mercadorias que nós compramos no supermercado, ou seja, como é que a gente age em relação a essa situação? Bom, a coisa mais importante é a gente desenhar agora um novo ambiente de trabalho, uma nova forma de trabalhar voltada para essa economia de baixo contato, para essa forma de baixo contato, né? Então, são 5 as características. As primeiras 4 são: a gente agora tem que tomar cuidado para fazer com que haja um baixo contato entre clientes e empregados. Isso significa que dentro dos ambientes de trabalho há um distanciamento a ser cumprido por causa, obviamente, do isolamento e que é necessário para evitar a transmissão aí do vírus, né? Isso faz com que aqueles empregados, ou aquelas pessoas que tinham o hábito, por exemplo, de estar constantemente visitando clientes, não conseguem mais fazer isso de forma presencial. Passam a ter que olhar para essa possibilidade de forma remota. A segunda característica importante na hora de redesenhar uma nova forma de operar pautada na economia de baixo contato é a capacidade de operar com fortes limitações. Que fortes limitações são essas? A limitação do espaço. Imagina que você tem uma fábrica e aquela fábrica antes foi projetada para fabricar uma quantidade de produtos e ali trabalhavam, por exemplo, 1.000 funcionários. Agora você não pode colocar 1.000 pessoas nesse mesmo espaço, porque isso coloca a saúde daquelas pessoas em risco e o seu negócio, obviamente, em altíssimo risco. Então você tem que colocar menos pessoas naquele espaço. Ao colocar menos pessoas, inevitavelmente a sua capacidade produtiva será alterada, a menos que você aplique ou empregue novas tecnologias para que você, através da automação, consiga superar a limitação da quantidade de pessoas. Mas, enfim, esse é um dos desafios a serem enfrentados quando você vai desenhar essa nova forma de operar. E uma outra forte limitação é a diminuição ou praticamente a inexistência de viagens. Essas viagens de curta distância ou até mesmo de longa para fazer reuniões voltadas a problemas do trabalho
deixaram de ser feitas ou devem deixar de ser feitas presencialmente para serem feitas remotamente. Isto é, inclusive, uma imposição que surge devido a algumas regras impostas por alguns países para evitar a transmissão da doença. Então, hoje existem vários países onde a fronteira está fechada, o que dificulta ainda mais ou até impossibilita, em muitos casos, as viagens de negócio. Então, olhar para a capacidade de operar em espaços mais reduzidos, com menos pessoas, não podendo viajar, é um dos desafios a serem vencidos nesse novo momento. O terceiro ponto é o acesso limitado aos mais vulneráveis. Assim como você tem problema com os mais vulneráveis no contexto familiar, você tem problema com os mais vulneráveis no ambiente de trabalho. Não só pessoas com mais idade, mas pessoas com doenças crônicas e que normalmente trabalhariam no mesmo ambiente, porque não representa nenhum tipo de risco à saúde dos demais, mas nessa situação onde há a possibilidade de você ser um portador do vírus e não ter nenhum tipo de sintoma e poder com isso contaminar uma pessoa que é vulnerável e por causa dessa exposição colocá-la numa situação de risco muito maior do que ela teria, faz com que se tenha que tomar todo um cuidado com os mais vulneráveis no ambiente de trabalho também. O quarto ponto importante é a questão da flexibilidade e da resiliência aos impactos na economia global. Obviamente que com a chegada da pandemia e com o isolamento das pessoas, com o shutdown na economia tradicional, muitos países estão vivendo nesse momento uma crise econômica. Crise essa que ainda vai perdurar por bastante tempo. Que tempo? Ainda não se sabe com precisão. O que se sabe é as empresas terão que encontrar formas de resolver os seus problemas operacionais e de encontrar novos modelos de negócio e novas formas de operarem, sendo resilientes a essa situação, porque a cadeia de suprimento para muitos negócios foi interrompida, para alguns outros está retornando, mas retornando de forma ainda muito lenta, e como muitos negócios foram seriamente afetados, a perda de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com a redução e o impacto financeiro que isso traz para os indivíduos, há um forte impacto no poder de compra das pessoas. E isso faz com que os negócios sofram drasticamente, porque precisam se readequar à nova capacidade e o novo poder de compra dos indivíduos nessa economia. Então, planejar sobre essas possibilidades, ser flexível e resiliente a conseguir se moldar a todos esses impactos, é uma das características muito importantes de serem levados em consideração na hora que se vai redesenhar como fazer a operação do negócio. Eu falei que eram 5, e até agora eu falei das 4 principais, porque a quinta é a mais importante de todas no meu modo de ver, que é a sua capacidade de inovar. A sua empresa e você enquanto profissional terá que buscar novas formas de realizar as suas tarefas. As empresas terão que encontrar novos modelos de negócio a partir de soluções inovadoras que permitam que ela atinja resultados similares ou até muito superiores à realidade que ela tinha antes da chegada da pandemia. Não é mais possível continuar fazendo como sempre se fez. Até porque, se há uma certeza, é que não voltaremos para a posição exatamente como era antes da pandemia. Isso não quer dizer que nós não voltaremos a ter economia pujante como tivemos antes. Provavelmente teremos economias até muito melhores do que tivemos antes, mas não será com atividades sendo realizadas exatamente da mesma forma como elas eram antes da pandemia. Então, esse é o momento para que
planejando a partir daquelas outras 4 premissas que eu acabei de mostrar, se experimente possibilidades completamente diferentes daquelas que se estavam sendo praticadas até então, para que você consiga encontrar novas possibilidades de realizar operações similares ou até mesmo completamente diferentes das que você fazia antes. Não há caminho certo, não há fórmula mágica, não há uma certeza de que você será bem-sucedido. Agora, há uma só certeza: se você não tiver coragem de fazer inovação, você não terá nenhuma chance de sobreviver e ser um vencedor nessa nova economia, porque a quantidade de transformações, como a gente acabou de ver, impactam todos os contextos. Então, qual é a chave de passagem para esse novo normal? A gente viu que todos os contextos foram afetados, a gente viu quais são as 5 características importantes para você replanejar e repensar o seu negócio, mas enfim, como é que eu abro essa porta, como é que eu entro nesse mundo novo e aproveito todas essas possibilidades novas? Bom, a coisa mais importante é você entender que o mundo está se tornando digital. O que é digital? O mundo até então sempre deu muito valor para as questões físicas, até porque nós somos seres sociáveis e que vivemos em grande parte de atividades que são físicas, mas já algumas atividades fazíamos de forma digital. Com a chegada dessa pandemia e com a necessidade da gente seguir aquelas 3 características lá atrás de disrupção trazidas pela Covid, a questão do isolamento, a questão dos novos padrões de higiene e de saúde e a atenção e cuidado com os vulneráveis, fez com que a gente passasse a dar mais valor às interações que são possíveis de serem feitas de forma digital. Então, quando nós olhamos para os nossos negócios e para a realidade que a gente vivia, a proporção do mundo físico comparada com o mundo digital era muito desproporcional. A gente fazia muito mais coisas fisicamente e muito menos coisas digitais. Com a chegada dessa realidade e a importância que a gente teve que dar para o digital, fez com que o digital avançasse significativamente e ainda que para algumas áreas haja uma diferença, fazendo com que o físico seja mais importante que o digital, para muitas outras a situação é completamente inversa. O digital pode ser até mais importante do que o físico. Uma coisa é certa, nós viveremos daqui para frente muito de uma forma dupla. Precisaremos das 2 realidades, talvez em igualdade de condições ou, dependendo do negócio, uma um pouco superior à outra. Mas fato é, o digital é sim muito significativo e é através dele que a gente consegue realizar essas tarefas e fazer com que os negócios possam ter soluções completamente diferentes. Haja vista que nós, depois da chegada da pandemia, passamos a trabalhar de uma forma distante, através de home office, como até então se imaginava absolutamente impossível. É claro que a forma como o home office foi implementada não é a forma home office tradicional. Nós fomos obrigados a estar trabalhando em home office praticamente confinados com toda a família. Ou seja, pai trabalhando, mãe trabalhando, filhos estudando, todos dentro da mesma casa. Isso, obviamente, que é possível para famílias que têm uma renda mais elevada, mas para as classes mais baixas da sociedade, isso é dificílimo ou até mesmo impossível de ser realizado, fazendo com que a questão dos mais vulneráveis economicamente seja ainda uma situação mais grave. A disparidade entre as classes e entre as características econômicas no Brasil é muito grande. E na hora que a pandemia chegou, isso ficou ainda mais evidente. Então, ainda que
essa situação do físico com o digital ganhe significativa relevância, há que se olhar para as possibilidades digitais de incluir estas pessoas que hoje estão à margem, talvez, da nossa sociedade, para dentro dessa economia. Porque não podemos esquecer que o analfabetismo digital pode ser ainda mais perverso do que o analfabetismo tradicional. E o analfabetismo digital, ele existe e ele é muito maior do que a gente imagina. Então, é muito importante que você entenda que o mundo agora tem essas duas características, física e digital, e que você possa, a partir desse entendimento, buscar soluções para que o digital ganhe significativa importância dentro das operações da sua empresa. E isso não é um capricho, não é algo que vem só por causa da pandemia. Vem também por causa da pandemia e porque nós, enquanto clientes, encontramos nesses mecanismos a forma ou uma das formas com as quais queremos nos relacionar com você, empresa, com você, fornecedor. Então, se você não fizer isso e se você não der essa atenção que eu, enquanto cliente, exijo, o que vai acontecer é que eu vou buscar o seu concorrente. E o seu concorrente hoje não está à distância que eu tenha que me locomover fisicamente. Basta eu entrar na aba do lado do meu navegador e fazer uma busca para encontrar aquele que está preparado para se relacionar digitalmente comigo. Entender, então, que o mundo é cada vez mais digital e olhar para as possibilidades, entender e buscar formas inovadoras de se relacionar digitalmente com o cliente é a chave que liberta esse potencial nesse novo mundo que se abriu com a chegada da pandemia e que transformou completamente a forma com que grande parte das pessoas passou a ter que se relacionar com o trabalho, com o consumo, com o lazer, com a educação, com a saúde, enfim, são todos os contextos que nós já vimos antes sendo afetados e o digital entrando ali de uma forma muito forte. Antes de terminar, eu queria trazer essa curva, que é um gráfico que eu costumo utilizar em todas as palestras que eu faço, e eu acho que ele resume muito bem uma característica importantíssima que acontece e que está acontecendo com a questão da adoção da tecnologia. Houve uma inversão nas curvas aí nos últimos anos que mudou completamente a forma como a tecnologia nos impacta. Até alguns anos atrás, a adoção das tecnologias era feita primeiro pelos negócios e depois por nós, indivíduos. Aliás, muitos de nós só conseguíamos ter acesso a algumas tecnologias porque estávamos trabalhando numa empresa que tinha adotado aquela tecnologia. Não era possível para nós, enquanto indivíduos, termos acesso a algumas tecnologias revolucionárias e de ponta. Só que isso inverteu completamente. Hoje, nós adotamos tecnologia mais rápido do que os negócios. E nós exigimos que esses negócios se adaptem para que possam nos dar serviços de forma adequada. É aquela questão do digital que a gente acabou de falar. Somos nós impulsionando as empresas a se adaptarem. E por último, vem a questão do governo e das políticas públicas, que precisam assimilar essas novas tecnologias e o impacto que isso traz na política, na economia, no bem-estar social e criem políticas públicas que sejam beneficiárias do uso dessa tecnologia para melhorar a vida de todos nós enquanto cidadãos. Então, é muito importante entender que a tecnologia não vai parar de evoluir e ela evolui de fato exponencialmente e cada vez mais rápido. Haja visto que até alguns anos atrás era impossível se imaginar que um foguete pudesse dar marcha ré, como se diz, né? Que é o que tem acontecido hoje com os foguetes da SpaceX. Ou seja,
A SpaceX conseguiu revolucionar uma tecnologia reaproveitando os foguetes propulsores que antes eram totalmente desperdiçados a cada lançamento. Isso mudou completamente e abriu um novo cenário de exploração espacial que antes era literalmente impossível, dado o custo que representava fazer lançamentos ao espaço. A SpaceX barateou significativamente isso, demonstrando como usar o poder tecnológico favoravelmente para fazer esse tipo de possibilidade que é a exploração espacial. Então a tecnologia não vai parar de evoluir. Nós, enquanto indivíduos, hoje adotamos muitas tecnologias que ainda dentro das empresas não são adotadas. Para nós nos comunicar com mensagem de texto é uma realidade há muito tempo. Fazer videoconferência é algo que já se fazia há muito tempo. Inclusive, muitos já utilizavam esse mecanismo diretamente nos seus smartphones. As empresas não faziam isso, ou não faziam em grande escala, preferiam fazer viagens. Essa é mais uma clara demonstração de tecnologias que nós, enquanto indivíduos, adotamos e empurramos as empresas para que façam. Agora, com essa questão da pandemia, elas se depararam com essa possibilidade de utilizar tecnologias que antes estavam já, digamos, sendo amplamente utilizadas por nós enquanto indivíduos, elas começaram a enxergar essas tecnologias como viáveis. Alguns estudos e algumas pesquisas de mercado pós-pandemia têm revelado isso muito claramente. Saiu um estudo há poucos dias atrás falando que 65% dos executivos nunca tinham utilizado algumas dessas plataformas de comunicação como estão sendo utilizadas agora. Olha que impressionante, muitos executivos nunca tinham feito videoconferência. Muitos executivos nunca tinham utilizado softwares de troca de mensagens, como por exemplo o WhatsApp, para fazê-lo no seu ambiente profissional. E foram expostos a essa necessidade pós-pandemia e tiveram que aprender. E isso é uma característica que vai continuar acontecendo com muita velocidade. E é importante que você, enquanto profissional, que você, enquanto executivo, entenda que essa característica você tem que se beneficiar dela, abrindo espaço para experimentar novas oportunidades e novas formas de trabalho. Estamos, como eu falei ainda há pouco, grande parte de nós trabalhando em home office. Por que é que as pessoas precisam trabalhar em home office sempre no mesmo horário de trabalho? Por que é que as pessoas têm que se deslocar para o ambiente de trabalho, aqueles que precisam ir no ambiente de trabalho, todos os dias, em todas as semanas, na igual quantidade de tempo? Abra espaço para experimentar jornadas mais curtas, diferentes horários de jornada. Experimente. Eu sei que no Brasil temos sérios problemas com legislação trabalhista, mas trabalhe dentro do espaço que a legislação trabalhista abre. Busque possibilidades de encontrar novas formas de trabalho que possam trazer benefícios significativos para que você encontre soluções diferentes de como resolver os seus negócios, como criar novos modelos que podem beneficiar o seu negócio e abrir possibilidades que até então eram impossíveis. Lembrando que hoje o seu concorrente não é necessariamente aquele que está no mesmo mercado que você. Portanto, há espaço para que você também possa vir a ser um concorrente num setor ou num segmento que até então você não tinha imaginado. Permita-se verificar aquilo que você tem de possibilidade. Quais são as características que você tem e que podem ser utilizadas para potencializar outros negócios. Faça parcerias com empresas que podem ser hoje vistas como seus concorrentes, mas que de repente, juntas delas, você pode criar soluções para entrar em mercados que até então nem você e nem aquela outra empresa imaginaram. Abra espaço para experimentação e para a busca de novas possibilidades. Enfim, a mensagem que eu queria deixar
em torno da economia de baixo contato é uma mensagem positiva. A tempestade está passando, o tempo está melhorando e as possibilidades são muito grandes. Essa economia chegou e ela vai ficar aí. Mas as oportunidades que essa nova economia abre são muito grandes. Mas isso exige que a sua empresa tenha coragem de fazer movimentos ousados e ser inovadoras. Não amanhã, não depois de amanhã, agora. O tempo da inovação é agora e ele será cada vez mais exigente. Ou você se transforma numa empresa inovadora que dá literalmente valor para a inovação e que trabalha a inovação como um valor e que está presente desde a mais alta governança até a mais baixo nível operacional e que inovação faz parte do dia a dia e de uma realidade constante. Se você não buscar essa cultura de inovação, as suas chances, enquanto empresa, de ser vencedor nesta economia e neste novo mundo que nós estamos vivendo é muito baixa. Eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa palestra, que tenham aproveitado para entender mais da economia de baixo contato e, principalmente, das oportunidades que ela abre e se aproveitem para se transformarem em empresas e profissionais mais inovadores, porque o número de possibilidades é muito grande e há um espaço enorme para que as empresas possam criar soluções completamente diferentes e sejam vencedoras. Enfim, eu só queria dar os últimos recadinhos, então, a respeito da Mundo Exponencial. Fiquem ligados no nosso conteúdo, visitem o nosso canal no YouTube, Mundo Exponencial. Para terem acesso ao nosso material, nossos artigos, visitem a mundoexponencial.com. Lá você vai encontrar os nossos artigos em português e em inglês. E para conhecer mais profundamente do que a Mundo Exponencial faz, visite o nosso site www.mundoexponencial.com.br. Eu já falei, somos uma empresa que trabalha consultoria e educação com esses dois fortes pilares, que é o Low Touch Economy e as tecnologias No Code. Muito obrigado, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim,
o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!